Então, pessoal, nosso assunto de hoje, ele vai ser, na realidade, acumulado da semana passada com o dessa. Vamos falar sobre políticas comerciais, suas aplicações, e também vamos falar sobre acordos comerciais, né, e blocos regionais de comércio. Tá? Então, eu vou, inclusive, gravar a aula em duas partes, né, para deixar disponível para vocês. Tá? Então, começando aqui. Como eu disse, a gente vai começar pela parte de instrumentos de políticas comerciais, onde a gente viu que, em geral, o livre comércio ele traz benefícios para as nações, só que você tem muitas situações de protecionismo que ainda assim acontecem, né? Onde são defendidos como questões de segurança nacional, indústrias nascentes. Então, os países terminam criando barreiras, obstáculos para interferir no fluxo normal de produtos. Tá? E aí a gente vai discutir essa natureza dos impedimentos, né, e como eles podem beneficiar ou prejudicar grupos de interesse, bem como vamos entender um pouco mais sobre essas negociações de cooperação regional. Então, as tarifas, elas, no passado, eram muito utilizadas como a principal ferramenta de política comercial protecionista. Ainda hoje é bastante utilizado, mas vem sendo reduzido, a gente vai ver um pouco disso também. As rodadas do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, o GATT, essas sucessivas rodadas ajudaram para que as alíquotas médias elas fossem reduzidas ao longo do tempo. Só que aí outras medidas foram tomadas pelos países, como cotas, restrições voluntárias a exportações, regras mais rígidas em relação ao dumping. Isso termina hoje em dia dificultando o comércio internacional. Então, primeiro a gente vai entender como que funciona a imposição da tarifa num país pequeno e quais são os resultados disso nos excedentes do produtor, do consumidor e no bem-estar do país como um todo. Então, a tarifa ela funciona como uma taxa sobre a importação de uma mercadoria, e país pequeno, no caso, a gente está falando de um país que tem pouco efeito sobre o preço internacional desse bem em questão, quando ele faz movimentações, né, de imposição de tarifa, de retirada de tarifa. Tá? Então, essa tarifa ela vai mexer com produção, com a demanda, importações, preços e o bem-estar nacional. Então, com isso, com a imposição dessa tarifa, aquela mercadoria ela vai se tornar mais cara dentro do país, tanto para produtores domésticos, que em geral são favoráveis à tarifa, quanto para os consumidores, né, que são opostos à tarifa. Então, as tarifas elas podem ser ad valorem ou específicas, né? Então, a tarifa ad valorem vai ser um múltiplo do preço mundial, como vocês podem ver nessa equação. E na tarifa específica você tem um que em inglês é chamado de lump sum, né, que é um valor fixo em unidade monetária por unidade física. Então, para a gente analisar a questão do impacto sobre o bem-estar, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre as curvas de excesso de demanda, de excesso de oferta, e como que isso é alterado com a imposição da tarifa. Então, um país que é um importador de um produto, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, onde você tem um preço internacional P1 ou P2 que fica abaixo do preço de equilíbrio do país em autarquia, nesse país aqui, nesse caso, você termina tendo uma situação de excedente de demanda. Né? A partir do preço mais baixo que o preço de autarquia,
o país começa a importar desse bem, e aí você termina tendo esse excesso de demanda. Já no mercado estrangeiro, assumindo que ele é muito eficiente na produção desse bem, ele vai estar produzindo aquele mesmo preço PA, né, que a gente viu de autarquia, né, no país doméstico, a gente tem ele também no país estrangeiro, e os preços P1 e P2 seriam preços do mercado internacional, onde em situações como P1 e P2, você termina tendo excesso de oferta em relação à demanda, né, e você pode traçar essa curva de excesso de oferta no mercado internacional. Ao cruzarmos ou colocarmos no mesmo gráfico excesso de oferta e excesso de demanda, aí a gente vai ter essa situação aqui apresentada, né, onde excesso de oferta e demanda vão se cruzar, e você vai ter uma quantidade comercializada no mercado internacional, com o respectivo preço também internacional. Ao colocarmos os três gráficos juntos, né, a gente tem um preço internacional que baliza as importações e as exportações no mercado internacional. E, claro, aí a gente vai fazer uma revisão, vocês já viram isso em microeconomia, a questão do excedente do consumidor. Esse excedente do consumidor, ele é toda aquela área abaixo da curva de demanda e acima do preço. Então, se o preço é um P1, o excedente é essa área A. Se o preço é P2, você vai ter esse triângulo aqui, né, que fica abaixo da curva de demanda e acima do preço. Para o excedente consumidor, aí o excedente do produtor, desculpem, o excedente do produtor vai ser essa área que fica acima da curva de oferta e abaixo do preço. Então, para P1, esse é o excedente do produtor, para P2 é esse triângulo aqui, abaixo do preço e acima da curva de oferta. Na nossa análise, a gente vai estar sempre fazendo uma análise de equilíbrio parcial. Tá? Por quê? Porque no equilíbrio parcial você isola aquele mercado. Uma outra forma de analisar seria usando modelos de equilíbrio geral. Mas usando modelos de equilíbrio geral, você termina tendo mais dificuldades, porque você vai ter um impacto direto naquele mercado de uma tarifa, mas tem também os impactos indiretos pelas relações que aquele mercado tem com outros mercados. Então fica difícil da gente analisar graficamente, quantificar esses impactos diretos. Tá? Então, o preço mundial ele é igual no mercado local sobre o livre comércio. Nesse gráfico aqui, você vai ter KL como a quantidade importada pelo país, né? E representam K a quantidade ofertada, L a quantidade demandada, KL justamente a quantidade importada pelo país. E a tarifa, ela vai ser essa diferença aqui entre o preço mundial e o preço local, né, depois que você impõe a tarifa. Como esse é um país pequeno, vejam que o preço a tarifa é totalmente transferida para o preço doméstico. E aí você termina tendo essa área 1, 2, 3, 4 aqui, né, onde essa distância MN vai ser a nova quantidade importada em relação à quantidade KL anterior. Essa redução, ela tem explicações, né, onde a área 1 vai ser o aumento no excedente do produtor, a área 3, a receita do governo, as áreas 2 e 4 são chamadas, né, de dead weight loss, ou de perdas de peso morto, e a área 1, 2, 3, 4 representa toda a perda ou redução no excedente do consumidor. Certo? Então, no resultado líquido,
né? Os consumidores, eles perdem toda essa área, o governo tem essa área 3 de receita, os produtores essa área 1 de receita, de excedente, de aumento do seu excedente, e o resultado líquido termina sendo as áreas 2 e 4, né, que representam uma perda para a sociedade. Num país grande, o resultado é diferente. No país grande, quando ele impõe uma tarifa, vejam aqui, ó, essa tarifa T, ele é tão grande que, ao impor essa tarifa, ele consegue reduzir o excedente de demanda do mercado. E aí você se desloca do ponto 1, né, para duas situações, os pontos 2 e 3, onde o ponto 2 fica sendo o preço praticado no mercado doméstico, e o ponto 3, o preço praticado no mercado estrangeiro, no mercado exportador. Então, o país grande, ele consegue interferir no mercado internacional de tal forma que o preço no país estrangeiro termina sendo reduzido e a quantidade exportada por ele reduzida. Tá? Então, essa é a diferença de um país pequeno para um país grande. Nesse país considerado grande, a imposição da tarifa faz com que você tenha um aumento no preço doméstico e uma redução no preço do país exportador. A tarifa vai ser igual à diferença desses dois preços. Tá? Como a gente viu aqui, esse gráfico, né, esse slide, na realidade, ele repete o anterior. Um exemplo hipotético, né, seria, por exemplo, aqui no Brasil, somos importadores de trigo, e aí você tem uma imposição de $2 sobre cada tonelada de trigo, e esse movimento faz com que você tenha um deslocamento das importações de trigo do ponto 1 para o ponto 2, tá? E as exportações, né, do país exportador, a Argentina, qualquer outro produtor de trigo, seriam alteradas indo do ponto 1 para o ponto 3, ponto 1 para o ponto 3, e aí você vê que teríamos agora um impacto no preço doméstico como no preço externo, né, no preço do país exportador. E essa área A representa a receita, né, do governo do país importador, no caso do Brasil. Já no país pequeno, né, como a gente viu, ele não tem força no mercado mundial, então esse novo preço doméstico vai ser exclusivamente a diferença dessas taxas ou dessa tarifa que é imposta, como a gente viu aqui no gráfico anterior. E colocando os três gráficos em conjunto, vejam que, para o país pequeno, a curva de excesso de oferta ela é horizontal. Então, você tem apenas um deslocamento de ED para ED', onde a mudança no preço ela é totalmente doméstica. Internacionalmente, você não vai ter alteração nos preços. Um exemplo interessante é na política agrícola comum lá da União Europeia. Não sei se vocês são familiarizados com o que acontece lá na União Europeia, mas eles têm uma política de subsídios agrícolas muito forte, que eles chamam de CAP em inglês, né, ou PAC em português, que é um programa muito forte de subsídios que eles dão lá no setor agrícola. Tá? O que é que eles inicialmente queriam fazer? Garantir preços elevados aos fazendeiros europeus, e a União Europeia se tornou uma grande compradora de produtos agrícolas sempre que os preços caíssem abaixo de níveis específicos. E aí, para evitar que esses preços muito elevados fizessem com que a União Europeia terminasse passando por uma situação de um aumento drástico nas importações, eles colocaram tarifas de importações para compensar
essas diferenças entre os preços europeus e os preços mundiais, né, de produtos agrícolas, principalmente de países muito competitivos como o Brasil. Então, desde os anos 70, os preços mínimos são estabelecidos em níveis tão altos que, sob o livre comércio, você poderia ter a União Europeia como importadora da maioria dos produtos agrícolas. Mas, quando você vai ver, ela estava produzindo mais do que os consumidores compravam. E aí a União Europeia comprava e estocava essas quantidades excedentes de alimentos, né? E aí terminou, vejam que coisa até esdrúxula, né? E totalmente artificial. Por eles estarem com grandes estoques, né, de alimentos, eles passaram a também exportar esses produtos altamente subsidiados. Olhando a tarifa ad valorem, né, você tem impactos e consequências que são iguais ao de uma tarifa fixa. Qual é a diferença? É que você tem mais flexibilidade da taxa. Você não precisa, toda vez que o preço muda, publicar um novo decreto, né, com uma nova tarifa. Ela, sendo percentual, ela vai sempre mexer junto com o preço internacional e o percentual vai se manter sempre fixo, né? Então, a gente pode olhar graficamente que a tarifa, quando é ad valorem, ela tem o mesmo impacto, né, só que ela tem um formato de curva um pouquinho diferente. Ela parte de um mesmo ponto aqui e ela vai abrindo, né, à medida que o preço vai subindo, mas o percentual é sempre o mesmo, né, na tarifa ad valorem. Mas a receita tarifária vai ser a mesma, o impacto vai ser o mesmo. Na imposição de cotas, né, as rodadas do GATT vem, e da OMC posteriormente, vem proibindo, né, a utilização de cotas, mas elas ainda são muito utilizadas, certo? E aí a cota é diferente da tarifa. A tarifa é um valor ou um percentual sobre o preço. A cota mexe na quantidade. Então você tem uma imposição de uma restrição de quantidade a ser importada no país, e isso delimita e tem um impacto parecido com o da tarifa, com uma diferença. Ao você impor uma cota, você vai estar mexendo, vai estar tendo que negociar e disponibilizar essa cota para os exportadores, né? Então você tem ou licenças que são emitidas para indivíduos, empresas ou países, né? E aí isso traz uma certa polêmica, tá? Até porque as cotas muitas vezes são direcionadas só para determinados países. Então, na imposição de uma cota, vejam, o excesso de demanda, ao invés de ficar negativamente inclinado, ele fica uma linha vertical, né, como vocês estão vendo aqui. E aí essa quantidade é a quantidade que o país vai importar. Então, quando isso é determinado, você vai ter um preço, né, vai impactar aí no preço internacional, e você vai ter essa renda da cota. Só que aí o que acontece? Essa renda, ela não fica com o governo. Ela é compartilhada com as empresas ou os países detentores de cotas, dessas licenças, para exportar para o país doméstico, tá? Tem um caso muito interessante, né, que a gente vai ver agora, que se refere à cota de importação de açúcar lá nos Estados Unidos, né? O açúcar norte-americano, ele é produzido localmente também, mas grande parte dele vem da beterraba, né? Não vem da cana-de-açúcar,
e eles são menos competitivos que os brasileiros, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? O governo ele tenta garantir um preço doméstico acima do nível mundial para proteger os produtores locais. A oferta ela não excede a demanda, e aí os Estados Unidos terminam tendo que importar açúcar, né, e eles fazem com que mantenham os preços domésticos no nível desejado lá, com uma cota de importação. Então essas cotas são alocadas a governos estrangeiros que alocam, por sua vez, aos seus residentes. E aí países da América Central, países andinos e o Brasil também possui cotas, mas só aqui na região Nordeste. Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico bem clássico, que mostra o efeito, né, dessa imposição de cotas. Você tem aí, isso para o ano 1990, a cota restringiu as importações a 2,13 milhões de toneladas, lá no país. Então você vai ver aqui, 2,13 milhões de toneladas. Se não tivesse essa cota, a quantidade importada seria bem maior, seria dessa distância daqui para cá. Né? O preço do açúcar, por conta da imposição da cota, ficou 40% maior que o resto do mundo. Então vejam que o preço pula de 280 para 466. E, de acordo com essa estimativa, a remoção do sistema de cotas poderia dobrar as importações de açúcar para 4,12 milhões de toneladas. Né? Então, essa distância daqui para cá seria 4,12, praticamente o dobro. E aí o que é que você tem? A imposição da cota gera uma perda do consumidor das áreas A, B, C, D, gera um ganho para os produtores na área A, né, e uma renda dessa cota pela área C. E as perdas de peso morto são as áreas B e D. Então a área C, ela, diferente das tarifas, ela não vai para o governo. Ela vai ser distribuída com os detentores das cotas. Então, como eu estava dizendo, o efeito são as áreas A, B, C e D. O valor total é de 1,6 bilhão de dólares. E essa perda do consumidor, uma parte dela é transferida para os produtores de açúcar americanos, que é a área A, né, como excedente do produtor, 1,06 bilhão. E outra parte são aquelas distorções, né, as perdas de peso morto, as áreas B e D, e a renda que vai para os governos dos países estrangeiros, que têm o direito de exportar para os Estados Unidos, representa algo em torno de 400 milhões, ou representou 400 milhões de dólares naquele ano. Uma coisa interessante é que a perda líquida para os Estados Unidos são as áreas B, D e a área C, um total de 580 milhões de dólares para os Estados Unidos. Quando você, naquele ano, divide pela população local dos Estados Unidos, isso fica um custo em torno de 6 dólares per capita. Já para os produtores americanos de açúcar, isso é uma questão de vida ou morte. Eles não conseguiriam ficar no mercado, haveria uma redução muito forte na quantidade produzida. E quando você vai olhar, essa indústria emprega cerca de 12 mil trabalhadores, e aí quando você divide o ganho do produtor, ou seja, essa área A daqui, pelo número de trabalhadores, fica um retorno para eles de algo em torno de 90 mil dólares por empregado. Então, imagina só como esses produtores, para eles é uma questão de vida ou morte, como eu já disse, e eles têm muito recurso, inclusive, para exercer o lobby no Congresso americano, defendendo esse posicionamento. Né? E isso termina fazendo com que você tenha um problema
que é causado para atender um determinado interesse em detrimento da população que termina tendo um custo. Mas como o custo per capita é muito baixo, de 6 dólares, aí termina que a população geral não se mobiliza para defender o seu interesse, enquanto que o setor faz sim um lobby muito forte. Um outro ponto é com relação ao subsídio às exportações, ele funciona como um pagamento dado à empresa ou indivíduo que embarca um bem para o exterior, ele pode ser também específico ou ad valorem, e aí quando o governo oferece subsídios, os exportadores vão exportar até o ponto onde o preço local excede o preço estrangeiro pela quantidade de subsídio, né? Como vocês podem ver aqui, o efeito ele é inverso, né, ao da tarifa, tá certo? Para finalizar essa parte, aí eu vou deixar para vocês lerem posteriormente, tem muitas informações aqui, inclusive o MDIC apresenta essas barreiras e tarifas. O MDIC hoje está dentro do Ministério da Economia, né, no governo atual, o MDIC foi incorporado pelo Ministério da Economia, e lá eles têm publicações que mostram as barreiras, né, as exportações brasileiras para diversos países. Então aqui isso é mais antigo, que eu baixei para mostrar para vocês, de diversos países e diversos produtos, na realidade Estados Unidos, União Europeia e Japão. E aí você tem o suco laranja, o álcool, açúcar, fumo, carne de frango, carne suína, bovina, frutas e vegetais, e aí para a União Europeia também, Japão, né? Esse site do MDIC, quando você clica hoje nele, leva para o Ministério da Economia, tá? E esse quadro aqui, ele é muito interessante, né, porque é um quadro resumo, que vai mostrar para vocês como que você tem tarifa, cota de importação e subsídio às exportações, impactando no excedente do produtor, do consumidor, nas receitas do governo e no bem-estar econômico geral, né? Se aumenta ou diminui, tudo isso que a gente viu para trás está resumido aí nesse quadro, tá certo? Então vamos para essa parte aqui. Eu vou encerrar essa gravação para começar uma próxima. Ô, professor,